Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente chega com a nossa edição de final de semana com o resumo das notícias. Muito obrigado por estar conosco e, é claro, é a última do ano, hein? A última de 2023. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Pois é, já estão aí na tela para você anotar. tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail oficial e, é claro, tem o nosso WhatsApp, que também está na tela, 24 é o DDD, o telefone é o 99839-8384. Vamos às notícias deste sábado, dia 30 de dezembro. Farmácia Popular alcançou 22 milhões de brasileiros em 2023. Câmara dos Deputados aprova projeto de regulamentação do mercado de carbono no Brasil. TCU conclui auditoria e reafirma a segurança do processo eleitoral. Partido Alferes realiza 224 apreensões de drogas em novembro. Motos barulhentas tiram o sono dos petropolitanos na véspera de Natal. Vereador de Petrópolis aprova emenda que destina 150 mil para a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a APPO. E mais, Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio vai fazer mapeamento de risco geológico em Petrópolis. Agora no Correio Serrano, na TV. A gente começa a nossa edição, é claro, dando os destaques do nosso Correio Petropolitano. Nossa edição ainda está nas bancas, você pode correr lá para ver os destaques. A gente vai falar um pouco sobre a nossa página 12, nosso Petropolitano. A gente fala de reforço na segurança pública, né? Porque ela vem avançando aqui em Petrópolis, né? O município ganha aí segurança presente e investimentos do Estado. E é claro, essa matéria ela é um pouco mais extensa porque ela remonta um pouco do que aconteceu no ano no poder público e, entre outras coisas, né? Aqui na cidade. O ano de 2023 termina com avanços na segurança pública de Petrópolis. A cidade recebeu uma base do segurança presente e chegou a novembro com redução no número de roubos e aumento de apreensões de drogas. Pois é, mas essa matéria, como eu falei, ela é mais extensa, ela faz aqui um resumo do nosso ano. Queda na criminalidade, resposta às chuvas, tem um trecho aqui falando, ó. A cidade também avançou nas obras em resposta às chuvas de 2022. O governo do estado concluiu a primeira etapa do túnel extravasor em março e já realiza a segunda fase das obras. É uma obra que já era para ser feita há muito tempo, a prefeitura não fazia e o governo do estado foi lá e assumiu essa obra, né, gente? Depois ali tem um mapeamento geológico, a prefeitura de Petrópolis iniciou a atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos. A empresa já teve a ordem de início em agosto e deverá aí concluir os trabalhos até fevereiro, gente. Então, a última versão do documento é de 2017. O Departamento de Recursos Minerais do Estado também vai realizar um mapeamento geológico da região. A gente vai trazer isso em vídeo já também para você. E aí fala sobre a erradicação da transmissão vertical do HIV na cidade. Fala dos 80 anos do Alcides Carneiro, hospital aqui tradicional em Petrópolis e que é aí referência em atendimentos. Sobre o imbróglio do ICMS, também aqui para a cidade, a gente sabe que teve competição entre cidades ali e problemas na recomposição do ICMS aqui para Petrópolis. Transporte público, a crise que se abate na cidade, já não é de hoje, a gente vem avisando há muito tempo, mas remonta aqui a alguns casos do nosso transporte público e a foto que tem na nossa matéria aí é aquela foto do incêndio na garagem de ônibus
que piorou a situação do transporte na cidade, né? Aquele incêndio na garagem aí da Petroita e da Aviação Cascatinha. Faltou uma coisa aqui. Por favor. O lixo. Tem o lixo a também. A novela do lixo. A gente tem a crise do transporte público em Petrópolis, temos também a crise do lixo. Exatamente. E ontem nós demos, inclusive, né, mostramos aqui imagens de várias localidades de Petrópolis com falta de coleta de lixo. Então, os moradores da cidade entraram aí a última semana do ano, várias localidades sem coleta de lixo e o lixo se amontoando pelas ruas da cidade imperial. Pois é. Cascatinha, Vila Felipe, Alto da Serra, algumas localidades reclamando muito aí de lixo por lá, né? Vamos agora à nossa página 13, o Correio Serrano, que faz uma retrospectiva sobre Teresópolis. Teresópolis é referência em transparência. O ano de 2023 está chegando ao fim e o Correio apresenta uma breve retrospectiva dos fatos mais relevantes em Teresópolis neste ano. A cidade teve destaque e reconhecimento no estado por sua melhora nos seus processos de transparência, o que facilita a fiscalização do cidadão e torna o município mais democrático. Por outro lado, o ano foi marcado também pelo incêndio no aterro sanitário do Fischer, que causou transtornos na rotina dos moradores de Teresópolis. Então, o primeiro tema na retrospectiva é transparência. O segundo é saneamento básico, falando ali que Teresópolis concluiu a concessão dos serviços de saneamento básico para a empresa Águas da Imperatriz, do grupo Águas do Brasil. Esse foi um assunto que deu o que falar, foi parar na justiça, inclusive lá em Teresópolis, mas não teve jeito. A concessão desses serviços, né, de água e saneamento foi feita para o grupo Águas do Brasil. Tecnologia e geração de empregos, né? A gente tem um polo tecnológico muito forte também lá em Teresópolis, Petrópolis também, sim, mas em Teresópolis também. Vem se destacando, né, pela geração de empregos nesse setor, Teresópolis. Verdade. Saúde, direito das mulheres, porque no ano de 2023 Teresópolis recebeu sua primeira sala Lilás. O local é equipado para fazer exames periciais e possui uma equipe multidisciplinar composta por policiais, assistentes sociais e enfermeiras para realizar os atendimentos especializados e humanizados. Isso são para as mulheres vítimas de qualquer violência. Elas podem hoje procurar a Sala Lilás, que vão ser atendidas por essa equipe multidisciplinar. Chuvas, né? Falando que as chuvas também afetaram a cidade de Teresópolis, né, durante 2023. Casos de deslizamentos e desabamentos ocorreram, né, também no trecho da estrada Rio-Teresópolis. Também tem o meio ambiente, falando aí do Programa Municipal de Recuperação Florestal. E você pode acompanhar tudo isso acessando o nosso site ou indo às bancas, porque o nosso jornal é de fim de semana até o dia 1º, feriado. Gente, tem diversas páginas legais, confiram, vão até as bancas, comprem o jornal, porque tem muita coisa, tá realmente recheado. Vamos para o intervalo? Exatamente. Na volta dele, a gente vê que o STF vai reformar em fevereiro o julgamento sobre revisão da vida toda. Pois é, e você vai ver também que o governo do estado aí lança projeto 60+, reabilita em 100 núcleos da capacitação aí, da capital, tem 100 núcleos, então a gente vai conferir como é que isso vai se desenrolar. O Correio Serrano volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper,
Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. A farmácia popular alcançou 22 milhões de brasileiros em 2023. O número de pessoas que acessaram o programa é o maior dos últimos 4 anos. Quase 31 mil estabelecimentos estão cadastrados em 4.500 cidades brasileiras. 6 meses após a retomada, a farmácia popular já apresenta o melhor resultado dos últimos 4 anos. 22 milhões de brasileiros tiveram acesso a medicamentos gratuitos ou com preço subsidiado pelo programa. Com isso, mais de 2 milhões de pessoas que haviam deixado de ser atendidas nos últimos anos conseguiram acesso aos produtos farmacêuticos. É um aumento de 8,8% em relação a 2022. Atualmente, o Farmácia Popular está presente em 4.515 municípios brasileiros, 81% das cidades brasileiras, e conta com quase 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o país. A inovação deste ano foi a gratuidade completa dos 40 medicamentos para 11 doenças concedidas aos beneficiários do programa Bolsa Família. A ação impactou no crescimento de pessoas beneficiadas. O programa também ampliou o acesso farmacêutico na saúde da mulher, com um aumento no número de usuários e na dispensação de medicamentos. Só durante o mês da retomada, 87.536 mulheres retiraram remédios ofertados, com 100% de gratuidade desde então. E olha só, gente, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece as bases para a regulamentação do mercado de carbono no Brasil. A proposta aí cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, buscando incentivar a redução das emissões e promover práticas mais sustentáveis por parte das empresas. A Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira o projeto de lei 2148 de 2015, que estabelece a regulamentação do mercado de carbono no Brasil. O projeto visa criar o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, introduzindo limites para emissões e um mercado de venda de títulos. O relator, deputado Aliel Machado, propôs um texto que incorpora discussões da Câmara e uma proposta previamente aprovada pelo Senado, a PL 412 de 2022. O objetivo central é incentivar a redução das emissões de gases de efeito estufa, promovendo a sustentabilidade ambiental e reduzindo o impacto climático das empresas.
É muito importante para que a ignorância não se estabeleça naqueles pensamentos retrógrados, naqueles pensamentos, muitas vezes, que não conseguem avançar para resolver o momento grave do planeta, que é a questão ambiental. O projeto estabelece uma prática de limites através de um sistema para que as empresas tenham ações ambientais mais sustentáveis. As empresas que ultrapassarem esses limites vão ter que fazer a compra de títulos de mercado. E as empresas que ficarem abaixo do limite poderão vender cotas excedentes. O texto inclui também a compensação ambiental de emissões por veículos automotores, permitindo a compra de crédito de carbono pelos proprietários. A deputada Júlia Zanata votou contra a matéria. O Brasil emite apenas 2%, China 30%, Estados Unidos 18%. E estão cumprindo o Acordo de Paris? Não. Quem é que vai cumprir? O Brasil. Atenção, meus colegas deputados. Tem gente muito graúda ganhando dinheiro com essa pauta verde, que é uma pauta extremamente vermelha de controle, de ataque à nossa soberania. O projeto estabelece um mercado regulado de títulos de compensação e créditos por emissões de gases de efeito estufa, vinculado ao SBCE, que vai ser desenvolvido ao longo de 6 anos em 5 fases. O sistema irá negociar cotas brasileiras de emissão e certificados de redução ou remoção verificada das emissões. Empresas com emissões acima de 10 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente por ano vão ser sujeitas a controle, com obrigações específicas. O projeto também estabelece órgãos de governança, consulta pública sobre normas e destinação de recursos para atividades de turismo sustentável e pesquisa tecnológica de descarbonização, demonstrando um comprometimento abrangente com a sustentabilidade. Nós estamos colocando em relação ao mercado voluntário a oportunidade daquela promessa que sempre foi vaga, de que o recurso chegue lá na ponta para quem de fato se esforça para a floresta ficar de pé. O direito à propriedade privada para que o proprietário rural, que tem uma área legal que pode ser desmatada, opte por deixar aquela mata de pé, porque ela vai valer recurso. O Brasil detém 15% de toda a possibilidade de arrecadação do mercado de carbono voluntário. Um estudo recente da McKinsey mostra que esse mercado em 2030 será em torno de 50 bilhões de dólares. O Supremo Tribunal Federal vai retomar no dia 1º de fevereiro do ano que vem o julgamento sobre a revisão da vida toda de aposentadorias do INSS. A análise do caso foi suspensa em 1º de dezembro de 2023, após um pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes no plenário virtual da Corte. Com a decisão, o julgamento foi suspenso e terá continuidade na modalidade presencial. Em dezembro de 2022, o Supremo validou a revisão da vida toda e permitiu que aposentados que entraram na Justiça possam pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. A Corte reconheceu que o beneficiário pode optar pelo critério de cálculo que renda o maior valor mensal, cabendo ao aposentado avaliar se o cálculo da vida toda pode aumentar ou não o benefício. Segundo a conclusão, a regra de transição, que excluía as contribuições antecedentes a julho de 2024, quando o Plano Real foi implementado, pode ser afastado, caso seja desvantajoso ao segurado. Após o reconhecimento, o INSS entrou com um recurso de efeitos para restringir a decisão para excluir a aplicação da revisão a beneficiários previdenciários já extintos, decisões judiciais que negaram direito à revisão conforme a jurisprudência da época e proibição de pagamentos de diferença antes de abril de 2023, data na qual a decisão do julgamento do STF foi publicada. Durante a tramitação do processo, as associações que defendem os aposentados pediram que as contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 94 sejam consideradas no cálculo dos benefícios. Essas contribuições, para
pararam de ser consideradas em decorrência da reforma da Previdência de 1999, cujas regras de transição excluíam da conta o pagamento antes do plano real. Segundo as entidades, segurados do INSS tiveram redução do benefício em função das considerações dessas contribuições. Ana Beatriz Tomás, de volta ao estúdio. E o Tribunal de Contas da União concluiu nas últimas semanas aí do ano, as últimas etapas da auditoria que conduzia aí sobre as eleições gerais de 2022 e voltou a afirmar a segurança das urnas eletrônicas e de todo o processo eleitoral. Ao todo, foram realizadas 5 fases de auditoria do processo eleitoral. O TCU já havia testado a segurança das urnas em ocasiões anteriores, como após o segundo turno de votação em novembro. Nas fases mais recentes, o TCU avaliou aspectos sobre segurança da informação. A conclusão foi de que o Tribunal Superior Eleitoral está aderente às boas práticas internacionais. O TCU informou ainda que, ao final de todos os testes, não registrou uma única divergência entre os dados constantes nas urnas eletrônicas e aqueles divulgados como resultados das eleições gerais de 2022. Desde o início da auditoria sobre o processo eleitoral, representantes do TCU acompanharam todas as etapas do teste público de segurança e fiscalizaram a gestão de incidentes, a gestão de usuários do TSE e o desenvolvimento de softwares do sistema eletrônico de votação. Eles também presenciaram os procedimentos preparatórios das eleições e dos testes de integridade para o ano que vem. O governo do estado lançou o projeto 60 Mais Reabilita em 100 núcleos da capital. O programa vai oferecer fisioterapia e atividade física para a população idosa e vai poder beneficiar 10 mil pessoas inicialmente. E as atividades começam já em janeiro de 2024. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, lançou o programa 60 Mais Reabilita, uma iniciativa que vai promover o bem-estar e melhorar a qualidade de vida da população idosa no estado do Rio de Janeiro. As inscrições para o projeto estarão abertas a partir de janeiro de 2024. Esse programa vai se iniciar na cidade do Rio de Janeiro, mas em pouco tempo nós vamos atingir os 92 municípios. É muito importante a gente tratar dos idosos na mobilidade, na prevenção e na reabilitação. Com atendimentos de fisioterapia e atividades físicas, o projeto vai começar com 100 núcleos na capital a partir de janeiro de 2024. Todos eles vão ter uma estrutura multidisciplinar, com fisioterapeutas, professores de educação física, técnicos de enfermagem e articuladores sociais. Além das atividades físicas, o técnico de enfermagem vai atuar no núcleo, realizando o acompanhamento individualizado e a elaboração de relatórios online, criando um histórico de atendimento de cada aluno e sua evolução. O objetivo é atender 100 idosos por solo, totalizando 10 mil no total. Os endereços de cada um, assim como o local para as inscrições, vão ser divulgados no próximo mês. Para o secretário de Juventude e Envelhecimento Saudável, Alexandre Esquerdo, a iniciativa reforça o compromisso do governo do estado com a população 60+. Eu tenho certeza que esse programa será um sucesso, é uma política pública de estado e que vai alcançar a você 60+. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que vai reajustar a partir de 1º de janeiro de 2024 o valor do salário mínimo, que vai passar a ser de R$ 1.412. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula deixou o decreto assinado antes de viajar para a base naval da Restinga da Marambaia, onde vai passar aí o Réveillon. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou na terça-feira a assinatura do decreto que vai promover o reajuste do salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2024. O novo valor estipulado é de R$ 1.412, representando um acréscimo de R$ 92 em relação ao salário mínimo atual de R$ 1.320. Segundo informações do Palácio do Planalto, Lula assinou o decreto antes de partir para a base naval de Restinga da Maraímba, onde vai celebrar o Réveillon. A expectativa é que o decreto seja publicado ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União. A decisão segue o curso da medida provisória enviada pelo presidente em maio e aprovada pelo Congresso em agosto. O reajuste, que ultrapassa a taxa de inflação, foi incorporado à Lei Orçamentária de 2024, aprovada pelo Parlamento em 22 de dezembro.
A determinação do novo valor segue uma fórmula tradicional, utilizada nos governos anteriores do PT, baseada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor e na variação do Produto Interno Bruto. Com o início da vigência em 1º de janeiro, a população começará a receber os novos valores a partir de fevereiro. Com a proximidade do sorteio da Mega Sena da virada, no qual deve ser pago o maior prêmio da história, estimado em 550 milhões de reais, a Caixa Econômica alerta para a crescente disseminação de notícias falsas sobre as loterias federais. Uma das fake news mais espalhadas é a de que os sorteios não são fiscalizados, mas o banco informa que cada sorteio são selecionados representantes do público presente no local para acompanharem cada etapa, desde a abertura das maletas e carregamento dos globos até a confirmação dos números sorteados e o fechamento das maletas no final. A fake news mais famosa é de que as bolinhas utilizadas no sorteio teriam pesos diferentes, tornando assim previsíveis os números sorteados, mas segundo a Caixa, todas elas são feitas de borracha maciça e possuem o mesmo peso e diâmetro. É feita uma verificação para que não sejam selecionados como auditores nenhum funcionário da Caixa, nem donos ou empregados de lotéricas. Em sorteios de grandes valores, como o da Mega Sena, fiscais do Ministério da Fazenda também auditam todas as etapas, segundo o banco. A Caixa também nega que os vencedores dos sorteios sejam sempre de uma mesma região. E o banco explica que os ganhadores são determinados exclusivamente pela aleatoriedade dos números sorteados, e qualquer pessoa, independentemente da localização, pode ser premiada. Além disso, o banco garante que a identidade dos vencedores é protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados. E uma semana após ser lançado o programa celular Presente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, efetuou aí o bloqueio de quase 4.000 aparelhos roubados, furtados, perdidos ou extraviados. Até o início da tarde de terça-feira, dia 26 de dezembro, a ferramenta recebeu 1.658 alertas de usuários vítimas de roubos. Outros 1.154 alertas foram motivados por furtos, 851 alertas por perdas, 283 por motivos diversos e só no dia 20 foram 1.113 medidas restritivas. São Paulo é a unidade federativa com o maior número de alertas de bloqueio, seguida pelo Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. Disponibilizado no último dia 19, o Programa Celular Seguro é uma iniciativa do governo federal de combate ao roubo e ao furto de aparelhos celulares e aplicativos digitais no país. Por meio do site do aplicativo, as vítimas podem comunicar o crime e pedir o bloqueio imediato dos aparelhos, dos aplicativos bancários e de novos acessos aos dispositivos, tudo de uma única vez. Até o momento, mais de 700 mil pessoas acessaram o aplicativo por meio da plataforma gov.br. Segundo o Ministério, é possível acessar o aplicativo informando apenas o CPF. Cada pessoa que se cadastra no celular seguro pode indicar também pessoas da sua confiança para que estas possam efetuar os bloqueios em seu nome. Mas o próprio dono do aparelho pode efetuar o bloqueio acessando o site celularseguro.mj.gov.br. O IPVA do Rio vai apresentar redução e ficar, em média, 4,39% mais barato em 2024. Boa notícia, hein? Fornecidas pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, as quantias se referem aos preços de mercado dos veículos, sobre os quais são aplicadas as alíquotas do tributo. Os carros e as motos, que representam a maior parte da frota, de cerca de 4 milhões de pagantes do imposto, terão a redução média de 4,61% e 3,97%, respectivamente. O IPVA deve ser pago por meio da Guia de Regularização dos Débitos, que vai poder ser emitida a partir do início do mês pelo site da Fazenda, pela aba Veículos, ou também pelo site da Banco Bradesco. Para isso, ao entrar no site, o contribuinte deve informar ali o número do Renavan do veículo, CPF ou CNPJ do proprietário. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária. Em Petrópolis, 195.023 veículos circulam pelas ruas da cidade, que, de acordo com o último censo divulgado pelo IBGE, possui 278.881 habitantes, o que representa 2 veículos para cada 3 petropolitanos. E os motoristas da cidade revelam não estarem satisfeitos com o valor pago atualmente pelo imposto e que uma redução no valor seria muito bem-vindo. O IPVA, essa moto aqui já é mais antiga, entendeu? Aí eu pago barato, mas
quem tem um carro mais novo, uma moto mais nova, eu acho caro. Um absurdo. Você acha que vale a pena? Não. E se tivesse aí uma redução, o que o senhor acha? Seria bem melhor, né? Um absurdo. Você acha que vale a pena? Com certeza que não. E se tivesse aí a oportunidade de ter um desconto, o que o senhor acha? Maravilha. Não tem jeito, tem que pagar, né? E se tivesse aí uma oportunidade de uma redução, o que o senhor acha? Bom para todo mundo. O imposto poderá ser pago em 3 parcelas, ou à vista, com 3% de desconto. O primeiro vencimento da tabela para os automóveis com final de placa 0 acontecerá no dia 22 de janeiro, independentemente da modalidade de quitação escolhida pelo contribuinte. Para os que desejam fazer o pagamento com cota única, devem realizá-lo até o dia 2 de fevereiro, respeitando a ordem e a norma segundo o fim da placa do veículo. Os que desejam fazer o pagamento com 2 parcelas devem realizar até o dia 8 de março e para pagar em 3 parcelas até o dia 11 de abril. Todas as datas de vencimento estão condicionadas ao número final da placa do veículo. E você vai ver depois do intervalo que casos de maus tratos a animais crescem em Petrópolis. E você vai ver também que setor tecnológico de Teresópolis cresce 20% em 2023. Falamos isso ainda há pouco, mas é claro, a gente vai trazer isso no vídeo para você. A gente volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e olha só, o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro divulgou os dados referentes ao mês de novembro. Um dos dados, que mais chamou a atenção foi o número de drogas apreendidas em Patida Alferes,
o maior valor apresentado em 20 anos. O Instituto de Segurança Pública divulgou recentemente os dados referentes aos registros de ocorrência no mês de novembro, revelando um cenário impactante no que diz respeito às apreensões de drogas em todo o estado. Foram 20.739 registros de drogas apreendidas entre janeiro e novembro de 2023. Na nossa área de cobertura, o destaque foi para Pati do Alferes, com 224 registros, um aumento significativo de 40% em comparação ao mesmo período do ano anterior, seguido de Três Rios e Paraíba do Sul, com 112 registros, Petrópolis com 62, Nova Friburgo com 52 e Teresópolis com 41 ocorrências. No mês de novembro, os roubos de rua diminuíram 11%. Esse é o menor número registrado desde 2004. Em Nova Friburgo foram 5 registros de ocorrência, Petrópolis, 4, Paraíba do Sul e Três Rios, 3, Pati do Alferes, 2 registros e Teresópolis, 1 registro de ocorrência. Quando o assunto são os roubos de veículo, na nossa área de cobertura, o único município que teve registros foi Petrópolis, com 3 ocorrências. Normalmente, quando eu tô de moto e tal, eu paro nesse estacionamento, eu fico um pouco preocupado. Insegurança tem em todo lugar, né, cara? Igual. Mas eu não sinto essa insegurança aqui não, cara. Tá sempre olhando os retrovisores, né? Pra estar de olho, né? Ninguém se aproximando, né? Colocar sempre em estacionamento também é bom. Segundo o Instituto, o estado registrou ainda 334 mortes em novembro de 2023. Na comparação com novembro de 2022, o indicador registrou uma redução de 13%. Teresópolis registrou 6 mortes, seguido de Pati do Alferes e Nova Friburgo, com 4 cada um dos municípios. Petrópolis com 3 mortes e Paraíba do Sul e Três Rios, 1 morte. Um dos aumentos registrados foram as prisões em flagrante. No comparativo com 2022, o indicador mostra um aumento de 9% no estado. Na área de cobertura, a cidade que mais registrou prisões foi em Petrópolis, com 80, seguido de Pati do Alferes com 71, Teresópolis com 53, Paraíba do Sul, Três Rios e Nova Friburgo com 35. Na madrugada de segunda-feira, dia 25 de dezembro, uma motociata de motos barulhentas tirou o sono dos petropolitanos na madrugada de Natal. Conhecido como Rolezinho de Natal, o passeio reuniu diversos motociclistas que acordaram a cidade na véspera do feriado. Um problema antigo enfrentado pelos petropolitanos se intensificou na véspera de Natal. Quem dormia após a ceia foi acordado pelo famoso rolezinho de Natal. Pelas redes sociais, moradores de diferentes regiões da cidade compartilharam vídeos da motociata que reuniu mais de 200 motos barulhentas. Algumas testemunhas informaram que os motociclistas circulavam sem o uso do capacete, com motos sem farol, algumas sem placa e com a descarga modificada. Aqui no Alto da Serra as motos passaram a noite inteira. A gente não conseguia dormir. Quando a gente começava a pegar no sono, voltava aquele barulho de moto e muitas motos. O meu pai, inclusive, ele acordou durante a noite achando que era um barulho de tiroteio. O meu pai e a minha mãe, eles tomam remédios controlados para conseguir dormir e os dois tiveram insônia a noite inteira por conta do barulho excessivo de motos. Eu resido na Estrada União Indústria, ali na reta do Prado. Foi uns 7 a 10 minutos de moto passando, botando para acordar. A gente acordou assustado, achando até que era tiro. Em dezembro de 2021, foi regulamentada uma lei municipal em Petrópolis que proíbe o ruído excessivo nos escapamentos das motos. Pela lei, é proibida a circulação de motocicletas que tenham a descarga livre ou o silenciador de motor de explosão adulterado. Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que o motorista que estiver circulando com um veículo que tenha barulho acima de 85 decibéis está cometendo uma infração de trânsito. De acordo com a lei municipal, fica proibida também a instalação de dispositivos e similares que intensifiquem potencialmente o ruído emitido nos escapamentos de motocicletas. De acordo com o Detran RJ, em todo o ano de 2022, 23 motocicletas foram multadas por estarem circulando com veículos com descarga livre ou com silenciador de motor defeituoso ou deficiente em Petrópolis. Já neste ano, as ocorrências mais que dobraram. Até o mês de novembro, foram 56 multas do mesmo gênero na cidade imperial. Já nas cidades de
Teresópolis, foram 90 multas e em Três Rios, 44, todas do mesmo segmento. Nas 3 cidades, houve aumento na aplicação de multas a motociclistas se comparado ao ano passado. Em Petrópolis, os moradores criticam a falta de fiscalização relacionada à lei. Essa fiscalização de forma efetiva não funciona, né? A gente sabe que na prática o maior prejudicado continua sendo o morador de Petrópolis, que não tem nenhum tipo de auxílio por parte das autoridades para conter todo esse barulho que é feito pelas motocicletas. É deprimente o ponto que nós estamos chegando numa cidade como Petrópolis. Tinha que ser feita uma ação conjunta entre guarda, polícia civil, polícia militar, que pegasse e passasse a peneira agora no começo do ano. De acordo com a Polícia Militar, a Agência de Inteligência do 26º Batalhão desenvolveu operações de inteligência, objetivando identificar condutores e motocicletas que participaram do evento criminoso denominado Rolê de Natal Petrocity. A Polícia Militar informou que 5 motocicletas foram apreendidas na manhã e tarde de segunda-feira. No total, foram emitidas 19 atuações em desfavor dos condutores ou proprietários das motocicletas, com valor total aproximado de R$ 4.400. Já de acordo com a 105ª Delegacia de Polícia Civil, no Retiro, 16 motocicletas foram apreendidas e as investigações estão em andamento. A polícia informou ainda que as motos permaneceram apreendidas para que, nos termos da legislação vigente, sejam submetidas a exame pericial. Todo mundo, pelo que eu estou vendo na cidade, foi afetado com isso. É um absurdo, é uma falta de respeito com o próximo. Meu prédio tem vários idosos. E tem idosos que têm problema de saúde, são cardíacos. Imagina, cara, acordando 1h30, 2 horas da manhã com essa porcaria. A situação também foi registrada em cidades como Três Rios, Teresópolis e Nova Friburgo, também na véspera de Natal. Em nota emitida pelo 30º Batalhão de Polícia Militar de Teresópolis, as ações resultaram na apreensão de 16 motocicletas na madrugada do dia 25 e mais 4 motocicletas na manhã do mesmo dia. As motocicletas foram notificadas em razão de documentação irregular, condutor não habilitado, alteração ou suspensão de sinal de identificação, falta de retrovisor, adulteração do sistema de escapamento, entre outras irregularidades. No total, foram emitidas 69 autuações em desfavor dos condutores. A PM informou ainda que as motocicletas foram conduzidas ao depósito público municipal, onde permaneceram apreendidas. E olha só, gente, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um automóvel roubado na madrugada de quinta-feira. O flagrante aconteceu nas proximidades do quilômetro 81 da BR-040 em Petrópolis. Os policiais rodoviários abordaram um carro de passeio conduzido por um homem de 35 anos na madrugada desta quinta-feira na BR-040 em Petrópolis. Após inspeção e consultas aos sistemas informatizados da PRF, constatou-se que o veículo em questão se tratava de um automóvel clonado, possuindo o original, restrição de roubo ocorrido na semana passada no município do Rio de Janeiro. A ocorrência foi então encaminhada à Polícia Judiciária em Petrópolis. Após anos de espera, moradores do conjunto habitacional Vicenzo Rivetti, no Carangola, receberam uma unidade básica de saúde no bairro. A unidade foi inaugurada na última quinta-feira pela Prefeitura e, segundo o órgão, a UBS vai funcionar como uma extensão do Hospital Alcides Carneiro. Na ausência da UBS, os moradores do Carangola enfrentaram dificuldades para conseguir atendimento médico, tendo que se deslocar para outras unidades de saúde. A distância da gente daqui lá embaixo é longe. Igual essa semana que passou mesmo, eu tive que levar o meu lá, que ele tinha médico lá. Tive que levar ele lá embaixo. Até então, a unidade mais próxima era o posto de saúde da região. Porém, para alguns casos, o atendimento só poderia ser feito nas UPAs da cidade ou no Hospital Alcides Carneiro. Tenho que sair daqui para ir lá pro Alcides Carneiro, lá para baixo, pro posto lá de baixo, sendo que tem uma aqui embaixo, né? A unidade básica de saúde deveria ter sido entregue junto com o conjunto habitacional Vicenzo Rivetti no ano de 2020, como contrapartida do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, que garante infraestrutura para a população. A promessa tinha, além da unidade básica de saúde, a entrega de um centro educacional infantil, mas este ainda está sem data prevista para entrega. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a unidade básica de saúde vai funcionar como uma extensão do Hospital Alcides Carneiro, sendo administrada pelo Serviço Social Autônomo.
No total, Vicenzo Rivetti conta com 776 moradias, sendo 3% delas destinadas para famílias que possuem pessoas com deficiência. O conjunto começou a ser construído em 2013, mas as obras foram paralisadas pela empresa anterior já no ano seguinte. Em 2017, ganharam ritmo, fazendo com que as unidades fossem entregues aos moradores em 2020. Já as obras na UBS e no SEI tiveram início em 2019 e pararam, sendo retomadas somente em 2021. E os casos de maus tratos a animais em Petrópolis tiveram um aumento em 2023. É o que aponta aí dados do Linha Verde, programa do Disque Denúncia, em uma comparação com o ano de 2022. Confiram. De acordo com os dados do programa, neste ano, até o momento, foram registradas 77 denúncias deste tipo em Petrópolis, enquanto no ano passado foram 66 no total. Apesar de não ser um aumento tão significativo, a situação preocupa os protetores de animais da cidade, que destacam ainda a ausência de políticas públicas para resolver o problema. A ausência de uma política pública aqui no município acaba levando a essa impunidade. Porque quando você não identifica o autor de uma maneira exata, não tem como a justiça chegar a punir o autor. Apesar de os números estarem crescendo, para a protetora Cristiane Sofia, da ONG Amigo Vira-Lata, isto pode significar que as pessoas têm se preocupado mais com essas situações, e não necessariamente que os casos tenham aumentado. Para ela, os casos sempre existiram, mas muitos ainda não são denunciados. O número de denúncias vem aumentando a cada dia. Nós temos um lado bom nisso, né? Porque se vem aumentando o número de denúncias, é sinal de que mais pessoas se importam. E nós temos que nos importar mesmo, porque não adianta a gente pensar que não é problema nosso. Os animais não têm voz e a gente precisa ser a voz dos animais. Então, se você tem consciência, se você tem ciência, né, de que tem um vizinho que está maltratando um animal, ou você passa em algum local e você consegue filmar uma situação de maus tratos, você tem que denunciar mesmo. Ainda de acordo com o programa Linha Verde, a região de Petrópolis que mais registrou casos de maus tratos a animais neste ano foi Itaipava. Em seguida estão Araras, Posse e Correias. Ainda de acordo com o programa Linha Verde, novos casos ainda podem ser registrados até os últimos dias deste ano, aumentando ainda mais este índice. Neste mês é comemorado o Dezembro Verde, uma campanha nacional que visa conscientizar a população sobre a importância da proteção animal e estimular a denúncia de casos de maus tratos. Segundo o levantamento feito pelo programa Linha Verde, das quase 18 mil denúncias recebidas pelo programa em todo o ano de 2023, cerca de 11 mil são relativas aos maus tratos contra animais, sendo a cidade do Rio de Janeiro líder no ranking, com 6.215 denúncias. Maus tratos, ele não é só aquele que salta aos olhos, né? Não é só aquele animal visivelmente doente, aquele animal que foi abandonado, um animal que apanha, um animal que está todo machucado. Muitas vezes ele pode ser maltratado de uma forma mais sutil. Qualquer animal que é privado das suas necessidades básicas é um animal maltratado. Então, se é um animalzinho que não tem acesso a veterinário, se é um animal que vive enclausurado, acorrentado, não é alimentado corretamente, não vive em um ambiente limpo e seguro, não tem um ser humano que disponha de tempo para ele, tudo isso se enquadra sim como maus tratos. Segundo os relatos anônimos feitos pelo programa, cães, gatos e cavalos são os animais mais denunciados como vítimas de maus tratos. Vale salientar que dessas quase 11 mil denúncias de maus tratos contra animais, 1.209 falam sobre abandonos de animais domésticos, sendo que 1.068 são somente de cães. A sistematização dos microchips, já implantados em mais de 8 mil animais na cidade, isso ajudaria muito, porque você teria a identificação exata do responsável por aquele animal. E aí sim você pode conduzir uma denúncia, chegando à punição efetiva desse autor.
Sobre os cachorros, as denúncias em sua maioria relatam diversos tipos de maus tratos, como falta de alimentação, abandono, espancamento, animais presos e acorrentados e até outras crueldades. Quando os gatos são citados, as informações mais comuns são sobre falta de higiene nas residências, má alimentação, pessoas que se utilizam de espingardas ou chumbinhos para envenenamento, além de donos que dão pauladas nos animais. Sobre cavalos, a maior parte das denúncias relata que ficam expostos ao tempo, carregam peso, entre outros. Há ainda relatos envolvendo galos que são impostos em rinhas de galo. O Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio vai fazer o mapeamento de risco geológico em Petrópolis. Bernardo Rossi acompanha os trabalhos para a licitação marcada para agosto do ano que vem. O mapeamento geológico, que está sob responsabilidade do Departamento de Riscos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, tem como objetivo identificar áreas com risco de escorregamento nas encostas de Petrópolis. Há 12 anos, a cidade não recebe um estudo deste tipo. O assunto foi tratado em uma reunião entre o secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi, e o presidente do DRM, Luiz Cláudio Almeida Magalhães. Nós estamos montando, dentro desse período de contingência, 3 centros avançados, 3 núcleos avançados do Departamento de Recursos Minerais Civil e Geológico do Estado. Um em Petrópolis, outro na região sul-fluminense, sediado em Barra Mansa, e um na região da Costa Verde, sediado em Angra dos Reis. Em Petrópolis, nós vamos atender as demandas de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. A licitação para a contratação da empresa que vai ficar responsável pelo serviço vai acontecer no dia 23 de agosto de 2024. O chamamento público já foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em um valor total de R$ 7 milhões. A licitação prevê a contratação de serviço especializado em geologia para realizar a cartografia de risco a escorregamentos em encostas no município de Petrópolis. O mapeamento é considerado de suma importância pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que, de acordo com a primeira Promotoria de Tutela Coletiva de Petrópolis, as informações do DRM deverão complementar o trabalho de revisão e atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos de Petrópolis, que deve ser realizado pelo município. A ideia desse projeto é que o DRM, o Serviço Geológico, possa estar mais perto da população nesse período grande que vem de chuva. Então a gente vai ter mais mobilidade, mais rapidez no atendimento à população que mais precisa. Que a gente possa atuar mais positivamente, mais rapidamente, porque quanto mais rápido a gente atende, mais rápido nós podemos salvar vidas. E o prefeito Vinícius Clausen deve acionar a Justiça contra a Câmara Municipal para garantir prestação de serviços essenciais aos teresopolitanos. Com estratégias políticas e deixando a população com menos recursos para cuidar dos serviços de saúde e educação, os vereadores vêm tentando derrubar o orçamento previsto pelo prefeito para o ano de 2024, o maior orçamento da história do município. Na terça-feira, a população se reuniu na porta da Câmara Municipal, pouco antes da sessão plenária, para protestar contra a tentativa dos vereadores, com os apitos e faixas, pediam aí o fim da politicagem na cidade. A lei orçamentária anual entregue pela Prefeitura à Câmara deve garantir um aumento de 124% nos investimentos na saúde e 53% na educação. Sem esses investimentos, serviços essenciais para os teresopolitanos podem ser prejudicados. Segundo a Prefeitura, a tentativa de vereadores é de gerar uma drástica redução do índice de remanejamento orçamentário, sem justificativa técnica, o que é considerado inconstitucional e que tem diversos precedentes judiciais. A Câmara vem atrasando, sem justificativa, a votação da LOA. O presidente da Casa, vereador Leonardo Vasconcelos, chegou a dizer que a votação seria adiada até que fossem retomados os atendimentos no Hospital das Clínicas Constantino Otaviano, o que aconteceu há mais de 10 dias, sem ter outra justificativa para o atraso que não fosse político. Perto de perder o prazo legal, os vereadores se reuniram na última terça-feira e iniciaram uma nova comissão processante, considerada uma perseguição injustificada sobre os trabalhos do prefeito Vinícius Clausen. A iniciativa foi adotada no mesmo dia que a Justiça suspendeu a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, e outra comissão processante, que tentava um golpe político contra o prefeito. O juiz da primeira vara civil de Teresópolis, Carlo Basílio, descreveu várias irregularidades cometidas pelos vereadores nos relatórios apresentados pelas comissões. Ele diz que a denúncia se baseia apenas em presunções sem expor fatos
que envolvam a responsabilidade do prefeito. A nova comissão processante é presidida pelo vereador Dudu do Resgate, relator Luciano Santos e vogal o vereador Bruninho Almeida. O orçamento deste ano tem previsão de quase R$1 bilhão e fará o maior investimento em saúde e educação da história do município. Segundo dados da Prefeitura, em 2018, o orçamento foi 2 vezes menor do que o previsto para o ano que vem, sendo R$435 milhões. Para a saúde, está previsto um aumento de 124% nos recursos, mais de R$282 milhões. Segundo a Prefeitura, atualmente a Câmara pretende que o município tenha somente 5% de remanejamento, ou pior, seja obrigada a repetir o orçamento do ano de 2023, com muito menos capacidade de investimento. Em nota, a Câmara Municipal de Teresópolis disse que lamenta que o prefeito sugira que uma eventual alteração no percentual de remanejamento do orçamento possa inviabilizar o pagamento de salários. Pois é, e olha só, a nota diz ainda que há 5 anos no cargo, o prefeito municipal Vinícius Clausen sabe bem que pode remanejar livremente o orçamento para despesas com o pessoal, pois o remanejamento de verbas para o pagamento de salários não incide, sobre o percentual de acordo com o artigo 3º da Lei Orçamentária Anual. Porém, lá na coluna Magna Vita essa semana, a gente relembra aqui, ele adiantou pra gente que tudo isso está acontecendo porque o prefeito da cidade, de Teresópolis, vem cortando cargos comissionados ligados a vereadores. Ele vem cortando aí esses cargos, diminuindo a máquina pública, e aí eles não gostaram. Pois é. E a PPO, Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, vai receber R$150 mil, conforme o orçamento municipal da cidade de Petrópolis. A emenda impositiva foi proposta pelo vereador Eduardo do Blog, sendo aprovada pela Câmara Municipal na sessão ordinária do dia 21 de dezembro, efetivando a alteração sobre a lei orçamentária para o exercício do ano que vem. O vereador Eduardo do Blog destacou a importância das emendas impositivas e de seu cumprimento pelo Poder Executivo, ao passo que os recursos tratados pelas emendas parlamentares não podem ser direcionados para outras finalidades que não aquelas apontadas pelos vereadores. Para o parlamentar, a destinação dos R$150 mil para a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos vai auxiliar nos atendimentos da associação, que é tão importante para o país. A PPO ela é referência no Brasil, não só em Petrópolis, no tratamento, no cuidado, no acompanhamento, até na ajuda no psicológico dessas pessoas, que são pacientes oncológicos. E, de uma certa maneira, quando eu estive lá na PPO, eu vi que, apesar do trabalho maravilhoso que eles fazem, apesar da prefeitura entrar com aluguel ali, ainda tem muita coisa que dá para melhorar. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos é uma instituição sem fins lucrativos que dá cooperação e assistência a pessoas que estão com câncer. Há 2 décadas, a associação atende os pacientes oncológicos com roupas, suporte, alimentos e atendimentos jurídico, social e psicológico. Fiquei muito feliz, principalmente do reconhecimento não só do Eduardo, mas de toda a Câmara em aprovar, de ter sensibilidade com as nossas dificuldades que temos passado durante todo o ano de 2023 e a perspectiva da gente continuar com a PPO cuidando, acolhendo os pacientes de câncer do nosso município. Se eles puderem, por exemplo, utilizar esse recurso para o pagamento de fornecedor, sobra, de repente, mais dinheiro para poder contratar mais profissionais. Eles podem utilizar esse recurso para a contratação de mais profissionais direto. Eu deixei a emenda bem aberta, para compra de equipamentos, para ajudar naquilo que o pessoal da PPO achar necessário. Eduardo do Blog informou ainda que a aplicação dos recursos, conforme estabelecido pelas emendas impositivas, deve ser realizada obrigatoriamente no decorrer do exercício da lei orçamentária tratada. O parlamentar também tem emendas para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, para a Associação Filantrópica de Petrópolis e para o grupo Amigos dos Autistas de Petrópolis. Consegui fazer quase R$500 mil em emendas em 2 anos
para a APAE, porque eu tenho esse compromisso com as pessoas com múltiplas deficiências, essas pessoas que muitas vezes procuram profissionais e não encontram, né, no serviço público, na Secretaria de Saúde. Então, muitas vezes você precisa de neuro, você não acha um neuro, né, você precisa de fono, aí você não acha fono, mas vai achar lá na APAE, vai achar no GAAP, né, e apesar do trabalho maravilhoso, existiu uma fila. Então, eu coloquei o máximo que eu pude de recursos ali, tanto na APAE, que trabalha com pessoas com múltiplas deficiências, quanto no GAAP, que atende autistas, né? Referência no Brasil na defesa, no cuidado, no atendimento a autistas. As emendas impositivas são um instrumento que os vereadores possuem para destinar recursos do orçamento do município para a realização de obras e projetos que entendem como prioridade na cidade. Aprovado o projeto de lei orçamentária, o qual as emendas impositivas integra, compete à Prefeitura executar as emendas. E olha, gente, o setor tecnológico apresentou números positivos em 2023 em Teresópolis, com 17 novas empresas instaladas, totalizando 320 empresas de TI ativas no município. E o aumento aí é de mais de 20% no faturamento, que subiu aí de 338 milhões para 407 milhões em 2023. O levantamento foi realizado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e apontou que o faturamento com o setor subiu de 338 milhões de reais em 2022 para 407 milhões em 2023, o que representa um aumento de 20%. Durante o ano, 17 empresas abriram ou se transferiram para Teresópolis, o que representa mais oportunidades de emprego e circulação de renda em uma área que possui escassez de mão de obra qualificada. Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais, em 2021, o setor de tecnologia da informação gerou mais de 632 mil empregos na área, o que representa um aumento de 25% de média quando comparado ao ano anterior. Teresópolis faz parte, em conjunto com Petrópolis, Nova Friburgo e Areal, do Serratec, o maior parque tecnológico do interior fluminense. O setor tecnológico da região serrana reúne mais de 400 empresas e fatura mais de R$1 bilhão por ano. A gente vai fechando essa edição, te deixo aqui, é claro, com as felicitações para as entradas aí do ano. Sejam muito felizes, que o ano de 2024 seja fantástico, bom ano novo para todo mundo, gente. Pois é, feliz ano novo. A gente fica por aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau. Música